Tá gravando, boa noite a todos. Eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. E na aula de hoje eu vou te ensinar como dar uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em 18 dias. Eu estou na metade da segunda volta, né? A gente já fechou o edital do Valparaíso uma vez ali em dezembro. Estou na metade da segunda volta, passando por todas as matérias, todos os conteúdos. E quantas voltas, professor Guilherme, vai dar para dar em relação ao edital do Valparaíso até o dia 29 de março? Será um total de 6 voltas, tá? Eu estou no meio da segunda volta. Além disso, eu vou te ensinar como dar uma volta completa em todo o edital da SEDF em 23 dias, mais o bônus de redação, mais a lista de questões, o simulado que nós iremos resolver hoje, que já se encontra lá nos grupos da mentoria, ok? Então, olha só, eu vou passar aqui para você a nossa agenda da semana, para quem ainda não conhece, que está aqui pela primeira vez. As aulas acontecem ao vivo, de segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã. Todos os dias, menos no domingo. Então, olha só, às segundas, elas são dedicadas à SEDF, em que nós damos uma volta completa em todo o edital em 23 dias. Eu estou na aula de número 2. Aula 2. Às terças, todas as terças, tá? Às terças, nós temos a mentoria de redação, até a data da prova, tá? Do Valparaíso. Comigo e com a professora Maria Luísa. Na próxima terça, nós iremos para a aula de número 2. As quartas... Calma aí que a mesa deu uma travadinha. É só ela voltar. As quartas, sextas e sábados... As quartas... Vou colocar aqui. As quartas, sextas e sábados... Quartas e sextas, às 20 horas, e sábados, às 9 horas da manhã, nós temos a mentoria de questões, calma aí, deixa eu colocar isso aqui corretamente, a mentoria de questões para o Valparaíso, em que eu passo por todo o edital do Valparaíso por meio das questões, passando por todas as matérias e todos os conteúdos, mentoria de questões Valparaíso. Nós estamos na metade da segunda volta do edital do Valparaíso, eu vou fazer 6 voltas ao total até a data da prova. E todas as quintas, às 20 horas, nós recebemos o professor Welton com o nosso curso de raciocínio lógico e matemática. Então, essa é a nossa agenda, tá? Segundas, SEDF, em que a gente dá uma volta total no edital em 23 dias. Às terças, a mentoria de redação para o Valparaíso, estamos na aula 2, será um total de 10 aulas. Às quartas, sextas e sábados, nós temos a mentoria de questões para o Valparaíso, e às quintas, o curso de raciocínio lógico e matemática. Então, olha só, quem quiser tirar um print aí, as aulas são ao vivo todos os dias até a data da prova, exceto aos domingos, ok? Só um instante. Então, olha só. Esse aqui é o meu guia de estudos, para professor efetivo do Valparaíso, em que você dá uma volta completa em todo o edital em 18 dias, tá? Na aula de amanhã, a gente finaliza 65% do edital do Valparaíso. Aí no dia 24 de janeiro, eu já inicio a terceira volta. Ou seja, sem ser nesse sábado, no outro, a gente fecha a segunda volta do Valparaíso. Daqui a pouco, alguns alunos vão dar um relato sobre essa experiência de fechar os editais. E no sábado que vem, a gente já vai fechar a segunda vez do edital, e daí volta para o zero no dia 24. Então, olha só, aqui nós temos o guia de estudos em que você dá uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em 18 dias. Clicando aqui em acompanhamentos, nós temos as tabelas e gráficos de desempenho por questões. Depois nós temos a análise, que é um dos botões mais importantes aqui do guia de estudos. Eu fiz uma análise aqui completa de mais de 500 questões por matéria da banca UFG Verbena e cheguei à seguinte conclusão. Em verde, nós temos os conteúdos mais cobrados pela banca UFG Verbena. Em amarelo, nós temos os conteúdos de intermediária cobrança, e em vermelho, os conteúdos de baixa cobrança. Então, vamos recapitular. Ó. Verde cai muito na prova, amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco. Eu faço essa alusão para você aqui dentro do guia de estudos, olha só. Ó, verde
cai muito na prova. Amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco. Em relação aos conteúdos que nós iremos ver na aula de hoje, olha só, na aula de hoje nós iremos ver português, sintaxe, sujeito e predicado, que aqui para o UFG Verbena cai pouco, mas lá na Quadrix cai de forma intermediária. Eu vou fazer também esse apontamento para você. Depois nós iremos ver educação básica com estudo de conteúdos específicos, ciências naturais, matemática, números e operadores, e música, integração com documentos oficiais, BNCC e vivências socioculturais, elaboração de planos de ensino e avaliação das competências e habilidades dos estudantes. E depois iremos ver realidade do Goiás e Valparaíso, com conteúdo que cai de forma intermediária, com política, economia e sociedade em Goiás, da colônia à República. Professor, e esse conteúdo aqui de raciocínio lógico? Esse conteúdo nós o vemos todas as quintas-feiras por meio do curso de Matemática e Raciocínio Lógico com o professor Welton, ok? Então, daqui a pouco nós iremos ver por meio de conteúdos e questões essas 3 matérias aqui, referentes ao dia 9 e 10 do seu guia de estudos, em que você dá uma volta completa em todo o edital em 18 dias. Mas antes da gente iniciar o nosso simulado de hoje, o conteúdo da aula de hoje, este aqui é o meu e-book de redação para professor efetivo do Valparaíso, em que você leva 70% da sua redação pronta para a prova. Quem aqui tem problema de redação? Escreva para mim sim ou não no chat se você tem problemas para iniciar a sua redação, não sabe muito bem o que esperar da banca UFG Verbena. Então, olha só, esse e-book aqui, ele tem temas, escopos, esqueleto de redação e folha de respostas. Tem um bônus aqui para você hoje dentro desse e-book, a gente já vai conhecer. Esse e-book aqui, ele foi criado de forma específica para a banca UFG Verbena, tá? Aí eu tenho aqui, olha, o passo a passo para você, ó. Redação, professor efetivo, Valparaíso, passo a passo. Aí, olha só, aqui nesse e-book, eu falo para você quais são as tipologias textuais de provas dissertativas. Nós temos 2 tipos. Nós temos o texto dissertativo argumentativo e o texto dissertativo expositivo. Qual é que vai cair para você? O texto dissertativo argumentativo. Nós iremos aprender melhor sobre isso todas as terças-feiras comigo e com a professora Maria Luísa, às 20 horas. Depois tem aqui, ó, a estrutura da redação. Ela é dividida em parágrafo de introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão, ok? Logo depois tem o esqueleto destrava-aluno, que é esse material aqui que você vai ganhar de bônus, em que você leva 70% da sua redação pronta para a prova. Vou fazer uma redação aqui completa com você em 5 minutinhos, e logo depois nós iremos avançar para o tópico central da nossa aula de hoje, que é dar uma volta completa em todo o estado do Valparaíso em 18 dias. Então, olha só, veja comigo. Digamos que você vai escrever uma redação acerca da educação inclusiva. Acerca da educação inclusiva. Então, olha só, olha como ficaria o nosso parágrafo de introdução, ó. Ó, vai ficar assim. Deixa só a mesa destravar aqui de novo. Deixa eu ver se ela travou. Vai ficar assim, ó. Não, travou não. Eu que não apertei aqui o pincel. A educação inclusiva é um tema muito discutido em todo o país. Ou você pode colocar assim, ó. Educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles, vou colocar aqui, ó, o atendimento educacional especializado, o AEE, e a Lei Berenice Viana, que trata do transtorno do espectro autista. Então, como ficou todo o nosso parágrafo de introdução? A educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles: o atendimento educacional especializado, o AEE, e a Lei Berenice Viana, que trata do transtorno do espectro autista. Como que ficaria, professor Guilherme? Esse aqui foi o nosso parágrafo de introdução, né? Professor, como ficaria o D1, desenvolvimento de número 1, e o D2, desenvolvimento de número 2. E por fim, mais ou menos importante, nós iremos ver aqui a conclusão. Então, olha só como que vai ficar o nosso parágrafo de desenvolvimento número 1. Olha só. Primeiramente, é necessário abordar o quê?
o AEE, o Atendimento Educacional Especializado. Nesse parágrafo, você vai retomar o argumento de número 1. Qual é o argumento de número 1, caro aluno, cara aluna? O atendimento educacional especializado. Olha só, nesse parágrafo, você vai fazer uma justificativa, a citação de algum exemplo acerca do AE. Nesse parágrafo, é importante que você convença ao leitor colocando dados, fatos e citações pertinentes ao tema. Já o terceiro parágrafo, olha como ele vai ficar. Desenvolvimento de número 2. Outro fator importante é retomar o argumento número 2. A Lei Berenice Piana. Você vai retomar aqui, ó, retomar o argumento de número 2. Qual é o argumento de número 2? A Lei Berenice Piana, que trata do transtorno do espectro autista. Nesse parágrafo, você irá trazer uma relação de causa e consequência. Qual é o impacto da Lei Berenice Piana na educação inclusiva? E por fim, mais ou menos importante, nós temos o parágrafo de conclusão. Nós temos o parágrafo de conclusão. Vamos colocar aqui, ó, conclusão. Como vai ficar nosso parágrafo de conclusão? Ó? Em suma, é importante discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido. Qual é o tema discutido? A educação inclusiva. Esse em suma aqui, você pode trocar pela conjunção portanto. Aí como ficou? Olha, portanto, é urgente discutir, aí você vai apresentar um breve resumo do tema discutido, então faz-se necessário apresentar uma medida. Que medida é essa? Uma política pública que irá servir como proposta de intervenção para a sua conclusão. Aí, olha, apresentar alguma medida para diminuir o problema, a fim de solucionar a questão, ok? Fizemos aqui, então, rapidamente, uma estrutura de redação para o concurso de professor efetivo do Valparaíso. E aí, logo depois, ó, eu trago para você atualidades para a prova discursiva, trago para você uma redação completa, trago também para você, olha só, temas inéditos específicos para o Instituto Verbena UFG. Vamos ver aqui alguns dos temas que eu trouxe para você? Olha só, tema de número 1. Tema 1. Olha o tema 1. Os desafios da educação inclusiva na escola pública brasileira, o papel do professor na efetivação do direito à aprendizagem plena. Vamos ver o próximo tema? Olha só. A praxis docente como motor de mudança social. O desafio de superar a introdução mecânica em favor da formação. Tá vendo esses textos aqui? Eles não são apenas textos motivadores. São textos que servem como seu arcabouço teórico, que sua bagagem para você poder redigir o seu texto dissertativo. Olha o tema de número 3, o papel do professor como agente de transformação social entre o dever legal e o compromisso ético com a cidadania. Vamos ver mais um tema? A valorização dos profissionais da educação no Brasil entre a garantia de direitos trabalhistas e a qualidade do ensino público. Entre diversos outros temas que iremos trabalhar. Iremos trabalhar pelo menos 10 temas. Você irá fazer 10 redações antes da sua prova. Relação entre desigualdade social e educação no Brasil, os desafios do professor na efetivação da escola pública como instrumento de mobilidade e justiça, entre outros temas. Agora nós iremos retornar para o ponto central da nossa aula, ok? Mas antes eu vou fazer a nossa chamada, bem rapidinho, aproveitar e fazer logo a chamada, e aí nós iremos avançar para como desenvolver, como estudar todo o edital do Valparaíso em apenas 18 dias, e vamos aprender hoje 3 conteúdos, 3 matérias por meio das questões, ok? Daqui a pouco eu recapitulo quais serão os conteúdos da aula de hoje. Então, olha só, gente, aí tem uma fotinha minha aqui, e a nossa folha de respostas, tá? Então, vou fazer a chamada bem rapidinho. Como que vai funcionar a chamada? Olha, eu vou mandar a palavra chamada lá no grupo, você vai clicar em cima da palavra chamada quando eu falar o seu nome e vai me enviar presente no privado do WhatsApp. Professor, para que serve essa chamada? Lá na minha sala do efetivo eu faço a chamada. Você, na sua sala do temporário, também não faz a chamada? Pois muito bem. Além disso, ela serve para eu poder te enviar o bônus de redação, a lista de questões, entre outros informativos.
ok? Então, vou colocar aqui chamada, vou falar o seu nome, você vai clicar aqui no grupo ó, do WhatsApp, em cima da palavra chamada, e vai me enviar presente lá no privado, ok? Quando eu falar o seu nome. Vou conferir também a chamada. Lembrando que para eu poder te enviar o bônus, eu preciso da chamada. Então vamos lá, bem rapidinho? Temos que iniciar a nossa aula de hoje, em que eu irei te ensinar a como dar uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em 18 dias. Valparaíso e SCDF em 23 dias. SCDF. Então vamos lá, gente, vou fazer a chamada aqui. Ó, Adriana Alves, Alana Gisele, Aline Regina Guimarães, Ana Carolina Costa, Ana Paula Castro, Ana Paula da Silva, Andréa Silva Sampaio, Antônia Sandra, Biraci Rosa, meu aluno novo, seja muito bem-vindo, da matéria específica de matemática, eu também trabalho com todos os cargos específicos, ok? Cláudia Lima da Silva, Cleonice Gonçalves, Creuza Ribeiro, Denise Martins, Eliana Ferreira, nova, seja muito bem-vinda, Eliane. Flávia Pires, minha aluna. Flávia, vou querer que você fale hoje, agora, rapidinho na chamada, tá? Gracimar Alves, Ingrid Lopes, Yuri de Andrade, também falar com Yuri. Janaína Souza, Jorge Pereira, Keila, minha aluna, tudo bom, Keila? Maria Dagmar, Maria Diana, Nara Henrique, Paula, também minha aluna, boa noite, Paula. Paula Rodrigues, Cima Santos, Tamara Oliveira, Wandra Gomes. Wandra, como você vai, minha querida, minha aluna veterana? Vanessa Oliveira, Viviane Rocha e Viviane Félix Berto. Dona Flávia, boa noite, tudo bem? Flávia Pires, boa noite. Olá, Flávia Pires. Enquanto a Flávia se organiza, o Andra, boa noite, tudo bem? A Flávia apareceu. Oi, Flávia Pires. Oi, prof, tudo bem? Tô bem. Dona Flávia, falei para eles que a gente dá uma volta aqui em todo o estado do Valparaíso em 18 dias. Você que estava comigo lá em dezembro e a gente fechou o edital juntos, como foi essa experiência para você? Boa noite para todo mundo. Eu gostaria de falar para todo mundo que é real, a gente consegue de verdade alcançar todos os conteúdos de uma forma bem light, bem tranquila mesmo, todos os conteúdos que está no edital. E eu posso dizer para vocês o seguinte, que da primeira vez eu não me dediquei muito, né? Eu tive alguns problemas de saúde e aí eu não pude me dedicar muito para ter uma colocação muito alta. Mas mesmo assim, eu consegui passar no temporário e agora eu estou a todo vapor, estudando para caramba para pegar o efetivo. Muito bem, dona Flávia Pires. Agora eu quero falar com a Wandra rapidinho e logo em seguida nós iremos iniciar a nossa aula de hoje. O pessoal está falando assim, também gostaria de saber o valor da mentoria, pois hoje é meu primeiro dia aqui. No final da aula eu vou passar acerca dos valores. Inclusive, falta uma vaga só para fechar a turma com 100 alunos. Wandra, boa noite. Oi, professor, boa noite a todos. Wandra, eu falei para eles que a gente fechou todo o edital do Valparaíso em 18 dias, SCDF em 23 dias. Eu quero saber também o que você está achando da mentoria, a sua experiência, e como que está sendo as aulas comigo e com os professores convidados, o curso de raciocínio lógico, o curso de redação. Faz uma recapitulação do que você viveu na mentoria essa semana. Então, essa semana, na verdade, essa semana foi perfeita, né? A gente passou pela a professora de português, o professor de matemática, né? Raciocínio lógico. As aulas foram maravilhosas. Eu aprendi muito, 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 muito. Ontem tivemos aula com o professor Welton, né? Então, para mim, está Sim. sendo maravilhoso. A mentoria está sendo de grande valia mesmo. Estou me esforçando também, né? Para alcançar também o efetivo, né? Que é o sonho de consumo aí, eu acho que de todos, né? Para mim, está sendo muito importante. E gratificante, né? Também.
Muito obrigado, Andra, pela sua participação. Agora vamos para o Yuri, rapidinho, o nosso último feedback. Boa noite, Yuri, professor. boa noite. Bom, Antes de você iniciar, Yuri, olha só, gente, quem entrou agora, seja muito bem-vindo, eu sou o professor Guilherme, eu estou fazendo uma chamada para que você receba o bônus de redação, a lista de questões para impressão. Eu acabei de enviar a palavra chamada lá no grupo, você vai clicar em cima da palavra chamada e enviar presente. Uma outra forma de responder a chamada é deixar um joia na palavra chamada. Deixa eu só ver aqui, Yuri, antes de você falar rapidinho, quem respondeu a chamada, olha. Dos alunos, quem respondeu a chamada? Eliane, Paula, Edna, Maria Dagmar, Aline, Keila, Maria. Deixa eu ver quem mais respondeu a chamada aqui. Só um instante. Ana Paula. Alguém está respondendo aqui no chat, não é? É lá no WhatsApp, tá? Deixa eu ver quem mais aqui respondeu a chamada. Adriele Alves. Gente, meu microfone estava no microfone ruim, vocês me avisam. Olha só, mudei o microfone, olha como mudou a qualidade. Adriele Alves. Sempre me avisem quando o áudio não tiver padrão, como está agora, para eu trocar o microfone. Clau respondeu a chamada. Quem mais respondeu a chamada? Quem tá falando? Ó, o Jorge Pereira falou: não estou nesse grupo. Jorge, eu te enviei mensagem para a live. Só mandar mensagem no número que você recebeu o link. Viviane, só mais um instante, um minutinho, nós iremos começar a aula. Van também está aqui na aula. Muito obrigado, Van. Sejam todos muito bem-vindos. Ó, Denise Martins falou que não está no grupo, mas está aqui. Responda presente, que depois eu adiciono no grupo, tá? Tem que enviar presente. Eu recebo muita mensagem no WhatsApp. Eu preciso realmente da palavra presente. Andréia está aqui. Ou deixar um joia na palavra chamada. E eu também consigo te identificar. Boa noite, professor. Responde lá no grupo. Um abraço. Obrigado, dona Darlene. Agora vamos ver aqui quem deixou o joia. Biraci, Creus, Eliane, Maria Silva, Ingrid, Edinalva, Aline, Flávia. Vamos ver aqui no outro e vamos finalmente começar a nossa aula. Ó, deixa eu só ver aqui no outro. Aí teve Viviane, Tamara e Simara. Quem respondeu, eu consigo enviar os bônus, tá? Para quem chegou por agora, eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. Na aula de hoje, eu vou te ensinar como dar uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em apenas 18 dias, ao vivo comigo, todos os dias, de segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã. Yuri, é com você. boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Bem rapidinho, então, compartilhando aqui minha experiência. Eu já não vou falar que eu sou tão novato assim, porque essas últimas 2 semanas foram tão intensas que parece que eu já estou assim há um semestre inteiro participando da mentoria. Tanto no sentido de segurança agora com o conteúdo e com a proposta mesmo da mentoria, porque no início a gente fica assim, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso? Não faz, é muito rápido, é muito dinâmico, mas depois você vai se encaixando ali no perfil e a coisa vai fluindo muito bem. Essa semana a gente teve lá as aulas específicas, né? Não só nessa como na passada. Quer dizer, redação começou nessa semana e semana passada já teve também raciocínio lógico. E os professores são excelentes. O Elton, então, caraca, que explicação massa que ele teve ontem. E eu tô muito confiante, a mentoria é muito boa, eu super indico. E bora, né? A aprovação tem que ser ou é, não tem outra opção, desde que você também se dedique, né? Não é só o professor Guilherme que vai fazer mágica na nossa vida. Mas com certeza ele contribui bastante. Muito obrigado, Yuri, com o seu feedback, pela sua participação. Agora sim, finalmente, nós iremos iniciar a aula de hoje, em que eu vou te ensinar a dar uma volta completa em todo o edital do Valparaíso. Eu não vou apenas te ensinar, eu vou fazer essa volta com você, realmente, aqui ao vivo, todos os dias, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã. De segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã. Então, olha só, hoje nós estamos no dia 9 e 10, né? Já estamos na metade da segunda volta para o edital do Valparaíso. No sábado da semana que vem, a gente fecha o edital pela segunda vez e dia 24 eu já inicio a terceira volta do edital. Professor, quantas voltas você vai dar até o dia 29 de março? 6 voltas completas, tá? Passando por todas as matérias e todos os conteúdos do seu edital.
E ainda te falando o que mais cai, o que menos cai, o que cai na SEDF e assim por diante. Vamos iniciar, então? Ó, só para quem chegou agora, deixa eu só mostrar aqui o que a gente vai ver hoje, bem rapidinho. Ó, na aula de hoje, nós iremos ver conteúdo de português, sintaxe, sujeito e predicado. Vamos ver educação básica com ensino de conteúdos específicos, ciências naturais, matemática, números e operações e música, integração com documentos oficiais, BNCC e vivências socioculturais, elaboração de planos de ensino e avaliação das competências e habilidades dos estudantes. E vamos fechar nossa aula de hoje com realidade do Goiás e Valparaíso, política, economia e sociedade em Goiás da Colônia República. Professor, e esse conteúdo de raciocínio lógico? Ele é trabalhado todas as quintas-feiras ao vivo com o professor Elton. Na aula de amanhã, sábado, amanhã de manhã, nós iremos ver português, vocativo e termos acessórios à oração, adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto, educação básica com o EJA e realidade do Goiás e Valparaíso, já um outro conteúdo, modernização da agricultura e urbanização do território de Goiás. Ao final da aula de amanhã, você fecha comigo 65% do edital do Valparaíso. No outro sábado, a gente fecha uma volta completa, 100%, e aí no dia 24 a gente já inicia a nossa terceira volta. Como eu disse, eu vou fechar esse edital do Valparaíso com você 6 vezes até a data da prova. Isso parece difícil para você? Aqui na mentoria é algo bem comum que já vem acontecendo desde 2029. Que aconteceu várias vezes lá no efetivo em 2022. Inclusive, hoje eu postei lá no grupo uma foto da minha turma, né, de 2022, fiz um relato lá, depois dá uma olhada, ficou bem bacana. Então, como vai funcionar? Ó, eu vou ler a questão aqui para você, vou dar um minutinho para você responder no chat, depois vou corrigir e passar o gabarito. Lembrando que esse material também você pode acompanhar lá pelo material que eu deixei no grupo. Então, olha só. Primeiro conteúdo aqui é de português. Deixa eu colocar aqui, ó, eu esqueci de colocar. Rapidinho. Vou colocar aqui para você, tem problema não. Um minutinho eu coloco, porque eu tenho que fazer o apontamento de quanto que a matéria é cobrada. Só um instante, tá? Fazendo uma correção aqui rapidinho. Vou colocar ali para a tela para você poder acompanhar. Só mais um instante, agora já está acabando. Sim. Só mais um instante. Agora sim. Agora sim. Ó, tava faltando isso aqui, ter colocado a matéria aqui no início, mas agora já temos, né? Vou colocar agora você para a tela correta e vamos finalmente começar. Ó, primeiro conteúdo, português, sintaxe, sujeito e predicado. Aqui para a banca UFG, se está vermelho, na verdade, se está vermelho, você já sabe que é um conteúdo pouco cobrado. Pouco cobrado. Ele é pouco cobrado pela banca UFG, Instituto Verbena. Agora, lá para a Quadrix, cai de forma intermediária, tá? Na Quadrix já cai de forma intermediária. Vamos começar então, olha só. Questão recente da Banco UFG Verbena. Vamos ver se a gente vai precisar do... Vamos sim, vamos precisar do texto. Leia o poema a seguir. Poeminho do Contra. Todos esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão. Eu passarinho. Quintana, Mário Quintana, ok? A partir da leitura do poeminho do Contra e à luz da análise sintática, percebe-se que, no primeiro verso, a conjunção que inicia uma oração subordinada adverbial de lugar. O sujeito da frase do terceiro verso é eles. O terceiro verso apresenta a primeira frase nominal do poema. A palavra passarinho é um advérbio de modo. Um minutinho para você.
Gabarito A, B, C ou D? A, B, C ou D? Coloca para mim no chat. André perguntou assim, professor, só uma dúvida, até que horas vai a aula? Uma média de 1h30 a 2 horas, todos os dias. A, B, C ou D, coloca para mim no chat, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Eu vou eliminar algumas alternativas aqui para ajudar vocês. Ó, vou eliminar A e vou eliminar a D. E aí? B ou C? Tem alguém que falou assim, não estou vendo a tela. Andréia, problema na configuração do seu celular. Uma forma de você acessar é ou arrumar a configuração do seu celular, algo aí que você tem para clicar, ou então abrir o PDF que lá no grupo se encontra, ok? B ou C? O gabarito da nossa questão é letra B, tá? O sujeito da frase do terceiro verso é eles. O sujeito da frase do terceiro verso é eles. Vamos ver aqui, então, ó, vem comigo entender melhor essa questão. Tema central da questão, análise sintática, identificação do sujeito e compreensão da estrutura oracional. Essa habilidade é fundamental para provas de concurso, principalmente da área educacional, pois envolve reconhecer o papel de cada termo dentro da oração, conforme a norma padrão da língua portuguesa. Por que a letra B é a correta? Olha só, o sujeito da frase do terceiro verso é eles. Vejamos o verso, eles passarão. Nesse caso, eles é o pronome pessoal do caso reto na terceira pessoa do plural, funcionando claramente como sujeito da oração. O verbo passarão está flexionado de acordo com esse sujeito, indicando quem realiza a ação. Ok? Então, olha só, como sempre, a correção das alternativas incorretas para vocês aparece do mesmo jeito no seu material, que eu deixei para você de bônus, ok? Orientações finais. Para não errar questões assim, identifique sempre, para não errar questões assim, identifique sempre a função do termo pelo papel que ele exerce na oração, olhando para sujeito, verbo e complementos. Desconfie de alternativas que trocam classes de formas ou funções sintáticas. Gabarito, letra B. Gabarito, letra B. Só um instante. A mesa está aquecendo, por isso que ela está dando uma travadinha. Vamos ver se vamos precisar. Questão 2. Vamos ver se a gente vai precisar do texto ou não. Como as pessoas do discurso são articuladas na produção de efeitos de sentido. Acredito que nem vamos precisar do texto aqui. Como as pessoas do discurso são articuladas na produção de efeito de sentido. A primeira pessoa do singular é utilizada para expressar os sentimentos do eu lírico, enquanto a segunda pessoa do singular se refere diretamente à pessoa ausente. A primeira pessoa do plural é utilizada para incluir o leitor nos sentimentos do eu lírico, enquanto a terceira pessoa do singular descreve ações de terceiros. A segunda pessoa do singular é utilizada para expressar uma acusação direta, enquanto a terceira pessoa do plural é usada para generalizar ações. A terceira pessoa do singular é utilizada para descrever os sentimentos do eu lírico, enquanto a primeira pessoa do singular é utilizada para se referir a si mesmo. Não precisamos do texto, gabarito da nossa questão, letra A, B, C ou D. Coloca para mim no chat, um minutinho para você. Vou eliminar aqui algumas das alternativas para ficar mais fácil para você. Vou eliminar a C e a D. E aí, A ou B? Responda para mim no chat. Gabarito da nossa questão é a letra A, ok? Gabarito da nossa questão é a letra A. A primeira pessoa do singular é utilizada para expressar os sentimentos do eu lírico.
enquanto a segunda pessoa do singular se refere diretamente à pessoa ausente. Olha só. Tema central. Tema central, interpretação de texto e análise do uso das pessoas do discurso. A questão pede que se identifique como o autor utiliza as pessoas gramaticais para produzir efeito de sentido no poema. Regra fundamental, segundo a norma padrão da língua portuguesa, as pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira, têm função essencial na construção textual. A primeira pessoa do singular, eu, me e meu, expressa sentimentos e pensamentos do próprio emissor, enquanto a segunda pessoa do singular, tu, te, teu, é usada para se dirigir diretamente ao interlocutor, criando dinâmica de diálogo e proximidade. A alternativa é a correta, porque observa exatamente a estrutura do poema. O eu lírico utiliza a primeira pessoa do singular, tenho razão de sentir saudade para externalizar seus sentimentos. Já a segunda pessoa do singular surge no emprego de te, tu, acuso-te, dirigindo-se diretamente ao ausente. Esse emprego torna a relação mais íntima e direta entre o emissor, eu, e o destinatário, tu, elemento central do poema. Como sempre, vocês já sabem, correção das alternativas incorretas. Nesse caso, a gente não precisou do texto. Estratégia, gabarito letra A. Mas vamos ver aqui estratégia de... Dicas e estratégia. Em provas de interpretação, atenção a pronomes utilizados ao foco do discurso ajudam a identificar o tipo de relação estabelecida entre os sujeitos. Gramaticalmente, lembre-se, eu, primeira pessoa do singular, tu, segunda pessoa do singular. Ok? Próxima questão, vamos ver se vamos precisar do texto. No trecho, distâncias somavam a gente para menos o sujeito lírico. Destrói a base semântica oracional, uma vez que subverte a seleção dos sentidos previstos na língua, propõe uma inversão da ordem dos constituintes, permitindo a identificação de palavras escolhidas, transmuta o sentido das palavras, de modo a identificar ambiguidades na compreensão do verso, seleciona itens lexicais pertencentes ao campo da infância, ao produzir expressões nonsense, sem sentido. Incorpora a ironia ao poema, criando uma sensação de escarnio das situações vividas na infância. Vamos ver, no trecho, distâncias somavam a gente para menos o sujeito eu lírico. Vamos procurar aqui. Estrada, texto estrada. Distâncias somavam a gente para menos. Já está aqui no primeiro período do texto, né? Distâncias somavam a gente para menos. Nossa morada estava tão perto do abandono, que dava até para a gente pegar nele. O suficiente, fui até o segundo período. Então vamos ver aqui. Distâncias somavam a gente para menos, é o primeiro período do texto, só isso tem o sentido de A, B, C, D ou E. Responda para mim no chat, um minutinho para você. Eu vou... Mais um minutinho para você. Eu vou eliminar alguma das alternativas, ok? Ó, vou eliminar a C, a D e a E. E aí, A ou B? Realmente, o gabarito da nossa questão é a letra A. No trecho, distâncias somavam a gente para menos, o sujeito lírico destrói a base semântica oracional, uma vez que subverte a seleção dos sentidos previsto na língua. Ok? Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Tema central, essa questão avalia a interpretação do texto com foco em semântica, significado das palavras, e nas figuras de linguagem, em especial a desconstrução semântica, muito comum na poesia de Manuel de Barros. Conceito-chave pela norma padrão da língua portuguesa, esperamos que as palavras sejam usadas de acordo com seus sentidos mais usuais. No entanto, na língua poética, é comum haver uma subversão desse uso. Isso é chamado de ruptura semântica ou desconstrução semântica, quando o termo ou expressão foge do esperado para criar novos sentidos e sensações. No trecho, distância somavam a gente para menos. O que Manuel de Barros faz é usar dois verbos no sentido oposto de forma surpreendente. Somar, normalmente associado ao aumento, e menos, diminuição. O efeito poético surge exatamente dessa subversão de sentido. Ao invés de crescer, as somatórias levam à diminuição. Como sempre... Então, olha só, vamos ver aqui, na verdade, justificativa da alternativa correta. Destrói a base semântica oracional, uma vez que subverte a seleção de sentidos previstos na língua.
Essa alternativa é correta porque identifica o recurso usado pelo autor, a quebra do sentido convencional das palavras, ok? Como sempre, para você, a correção das alternativas incorretas. Gabarito, letra A. Dica para concursos. Dica para concursos. Sempre observe quando o autor altera ou brinca com o sentido comum das palavras. Este é um traço estilístico de grande relevância em questões de semântica e interpretação de textos poéticos. Agora nós iremos evoluir para educação básica, ensino de conteúdos específicos, ciências naturais, matemática, números e operações e música, integração com documentos oficiais, BNCC e vivências socioculturais, elaboração de planos de ensino e avaliação das competências e habilidades dos estudantes. Se está vermelho, você já sabe que é um conteúdo pouco cobrado, conteúdo pouco cobrado nas questões do Instituto Verbena UFG. Muito bem, vamos lá então, olha só. Considere o texto abaixo. Nos debates educacionais de atualidade, existem uma série de discussões referentes às metodologias aplicadas ao ensino de matemática. Esses debates ressaltam que o sistema educacional tem apresentado falhas em relação a esse ensino, destacando que a busca pela qualidade e eficiência na transmissão de conteúdos específicos passa necessariamente pela inclusão de novas metodologias na prática docente. Com base no texto, não é considerado uma metodologia ativa de ensino e aprendizagem. Não é considerado uma metodologia ativa de ensino e aprendizagem a aprendizagem baseada em problemas, a aprendizagem baseada em equipes, a sala de aula invertida ou a metodologia tradicional de ensino. Um minutinho para você, gabarito da nossa questão, a letra A, B, C ou D. A, B, C ou D? Já vou logo tirar a letra B, tá? Não é a B. Não é considerada uma metodologia ativa de aprendizagem, ensino-aprendizagem. Vou também tirar a letra C. E aí? Aprendizagem baseada em problemas ou a metodologia tradicional de ensino? Realmente, o gabarito da nossa questão é a letra D. Não é considerada uma metodologia ativa de ensino a metodologia tradicional de ensino. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Vamos analisar a questão que trata sobre metodologias ativas de ensino e aprendizagem, principalmente no contexto do ensino de matemática. Olha só, a alternativa correta é a letra D, metodologia tradicional de ensino não é considerada uma metodologia ativa de ensino e aprendizagem. A metodologia tradicional não é considerada uma metodologia ativa. As metodologias ativas são aquelas em que o aluno participa ativamente no processo de aprendizagem, enquanto a metodologia tradicional é centrada no professor, que assume o papel principal na transmissão de conhecimento. Vamos corrigir a letra B, olha só. Aprendizagem baseada em equipes. Também uma metodologia ativa, foca no trabalho colaborativo entre os alunos. Eles aprendem a trabalhar em conjunto, discutindo e resolvendo problemas ou projetos. Isso promove habilidades sociais e de comunicação, além de melhorar a compreensão de conteúdos. Ok? Gabarito, letra D. Próxima questão. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, destaca a importância do desenvolvimento de competências e habilidades ao longo da educação básica. A partir do documento, analise as afirmativas. Então, olha só, nós iremos analisar as afirmativas em verdadeiro ou falso, depois iremos escolher qual delas fica melhor no nosso contexto. Então, vamos lá, verdadeiro ou falso? A BNCC enfatiza a formação integral dos estudantes, incluindo o desenvolvimento de habilidades socioemocionais com a empatia e o trabalho em equipe. Verdadeiro ou falso? Um minutinho para vocês. Verdadeiro ou falso? A BNCC enfatiza a formação integral dos estudantes, incluindo o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como a empatia e o trabalho em equipe. Verdadeiro ou falso? Realmente, a alternativa 1 é verdadeira, ok? Verdadeira. Vamos para a próxima, perdão. Segundo a BNCC, o desenvolvimento de competências matemáticas deve restringir-se ao ensino de conteúdos específicos, sem considerar aplicações práticas na resolução de problemas do cotidiano. E aí? Item 2, verdadeiro ou falso?
Realmente o item 2 é falso, ok? Falso. 3. A BNCC destaca a importância do diálogo interdisciplinar, promovendo a integração de conhecimento de diferentes áreas para a construção de saberes mais amplos. Item 3, verdadeiro ou falso? Um minutinho para você. Hey, little boy, what's up? Realmente, o item de número 3, ele é verdadeiro. Então, quais ficaram verdadeiros aqui pra gente? 1 e 3. Vamos verificar as alternativas. Alternativa letra C. As afirmativas 1 e 3 estão corretas. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Tema central da questão. A questão aborda a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e seu papel no desenvolvimento de competências e habilidades na educação básica, especialmente aspectos como formação integral, competências matemáticas e interdisciplinaridade. Entender como a BNCC orienta o currículo é fundamental para atuar como pedagogo na rede pública. Resumo teórico. A BNCC, por meio da resolução CNSP número 2 de 2017, inclusive essa resolução aqui, ela é cobrada no concurso de professor efetivo, tá? SEDF, caiu no último temporário, agora em 2025, e ela define direitos e objetivos de aprendizagem para todo o país, priorizando a formação integral, aspectos cognitivos, sociais e emocionais, o desenvolvimento de competências, mobilizar conhecimentos para resolver situações reais, e a interdisciplinaridade, que são as articulações entre áreas do saber. Justificativa alternativa correta, letra C. A gente já fez isso aqui, né? Não precisa, enfim. Correção das alternativas incorretas, como você já sabe, correção das alternativas incorretas. Estratégias para acertar a questão desse tipo. Relacione sempre o conteúdo da alternativa às diretrizes oficiais, da BNCC e LDB. Atenção a palavras como apenas ou sem considerar, que costumam indicar restrições não previstas pela BNCC. Fique atento à formação integral e interdisciplinaridade, são marcas atuais do currículo. Gabarito da nossa questão, letra C. 3. O planejamento de aula envolve a elaboração de planos de ensino que consideram objetivos específicos de aprendizagem, conteúdos a serem examinados, métodos de ensino, recursos necessários e avaliação de resultado. Sobre esse assunto, é correto afirmar que os métodos de ensino permitem verificar se os objetivos de aprendizagem foram alcançados. Os conteúdos devem ser relacionados com base nas necessidades e interesses dos alunos. Os objetivos de aprendizagem são os materiais e equipamentos necessários para o ensino. A avaliação corresponde à estratégia utilizada pelo professor para transmitir conhecimento e habilidades aos alunos. E aí, gabarito nossa questão A, B, C ou D, um minutinho para você, responda para mim no chat. Mais um minutinho para você, responda para mim no chat. Vou eliminar algumas alternativas, ó. Vou eliminar a letra A e a letra C. E aí, B ou D? B ou D? How's it going, baby boy? How's it going, Barney? Gabaritando essa questão, letra B, ok? Então, olha só. O planejamento de aula envolve os conteúdos que devem ser relacionados com base nas necessidades e interesses dos alunos. Ok? Então, vamos ver aqui, gente, melhor essa questão. O
Planejamento de aula é um processo fundamental na prática educativa, envolve diversos elementos que precisam ser considerados pelo educador. Um desses elementos é a seleção de conteúdos. Então, vamos colocar aqui, vamos marcar esses elementos, ó. Olha os elementos do planejamento de aula. A seleção de conteúdos. Ao planejar, o professor deve ter em mente que os conteúdos não devem ser escolhidos ao acaso ou apenas seguindo uma tradição curricular. É essencial que eles sejam alinhados com o que os alunos precisam aprender e com aquilo que desperta o interesse deles, otimizando assim o processo de ensino-aprendizagem. Essa abordagem está em consonância com teorias educacionais contemporâneas que defendem, uma educação centrada no aluno e suas necessidades e motivações. Escolher conteúdos com base nas necessidades e interesses dos alunos implica em um ensino mais significativo, onde o aprendizado é mais relevante e motivador para os estudantes. Permite também que o educador faça conexões mais profundas entre o conhecimento e a vida dos alunos, o que pode aumentar a retenção e aplicação prática do que é aprendido. Portanto, a letra B está correta porque reflete a importância de uma prática pedagógica atualizada e centrada no estudante, além de estar alinhada com a ideia de que o planejamento deve considerar os alunos como centro do processo educacional, buscando promover uma aprendizagem mais efetiva e significativa. Gabarito da nossa questão, letra B. Próxima questão. Todo educador sabe que o processo de ensino tem como objetivo o desenvolvimento de competências e habilidades que ajudam o indivíduo a assumir seu lugar na sociedade. Mas, em se tratando do ensino da matemática, é possível traçar objetivos específicos para seus conteúdos. Qual das alternativas abaixo traz um objetivo que está diretamente ligado ao ensino de conteúdos matemáticos? Estimular a criticidade sobre questões sociais e políticas, propor a construção do conhecimento através da criatividade, estimular o raciocínio lógico e a resolução de problemas, promover o desenvolvimento de pensamento filosófico ou promover momentos de recreação. Qual é o gabarito? Letra A, B, C, ou A, B, C, D ou E. Um minutinho para você responder para mim no chat. Gabarito da nossa questão realmente é estimular o raciocínio lógico e a resolução de problemas. Então, olha só, um dos objetivos do ensino da matemática é estimular o raciocínio lógico e a resolução de problemas. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Para entender o porquê da alternativa C ser a correta, vamos refletir sobre o objetivo do ensino da matemática. A matemática, como disciplina, tem o poder de desenvolver no aluno habilidades essenciais que vão além da simples manipulação de números e fórmulas, mas pode auxiliar na construção de um raciocínio estruturado, no desenvolvimento de pensamento crítico e na habilidade de resolver problemas complexos e desafiadores, seja no contexto acadêmico, seja no dia a dia. O ensino de matemática está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento de raciocínio lógico, porque ao trabalhar com problemas matemáticos, o aluno é incentivado a identificar padrões, estabelecer conexões, fazer suposições, e testá-las, além de aplicar teoremas e propriedades de maneira coerente e justificada. Além disso, a matemática tem um papel fundamental na resolução de problemas. Ao se deparar com um problema, o aluno deve ser capaz de interpretá-lo, identificar os dados disponíveis, formular estratégias para encontrar soluções e, finalmente, comunicar essas soluções de forma clara e eficiente. Esse processo não apenas aplica conceitos matemáticos, mas também desenvolve habilidades que são valiosas em muitas áreas da vida, como planejamento, tomada de decisão e pensamento crítico. É importante notar que, embora em outras alternativas mencionem objetivos louváveis e relevantes em outros contextos educacionais, como o estímulo à criatividade, alternativa A, a construção do conhecimento através da criatividade, B, o desenvolvimento do pensamento filosófico, D, e a promoção de momentos de recreação, E, estes não são específicos ou diretamente ligados ao ensino da matemática, portanto, a alternativa C é a correta. Gabarito da nossa questão, letra C. Próxima questão. Na BNCC, as modalidades de ensino têm currículos interculturais, diferenciados e bilíngues, pois possuem sistemas próprios de ensino e aprendizagem, tanto dos conteúdos universais quanto dos conteúdos específicos. E aí, gabarito certo ou errado? Responda para mim no chat, um minutinho para você. Gabarito da nossa questão está errado, ok? Gabarito da nossa questão errado. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só.
A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, estabelece diretrizes para a educação básica no Brasil, assegurando alguns princípios fundamentais, como a garantia de educação de qualidade e com equidade. Quando se trata de modalidade de ensino, a BNCC reconhece a necessidade de adaptações aos contextos específicos. Mas é importante esclarecer que não é correto afirmar que cada modalidade tem sistemas próprios de ensino e aprendizagem para conteúdos universais. Então, quando ele coloca aqui, ó, ele diz aqui, ó, a BNCC tem modalidade de ensino tem currículos interculturais, diferenciados e bilíngues, beleza, pois possui sistemas próprios de ensino e aprendizagem, tanto de conteúdos universais? Não. De conteúdos específicos, tá? Universais, não. Então, olha só. Mas é importante esclarecer que não é correto afirmar que cada modalidade tem sistemas próprios de ensino e aprendizagem para conteúdos universais. Na verdade, a BNCC se propõe a ser um documento norteador comum a todos os estudantes da educação básica, independente da modalidade de ensino. As adaptações curriculares devem ser feitas em respeito às singularidades dos estudantes de diferentes modalidades, como a educação especial, a educação de jovens e adultos, a EJA e a educação do campo, por exemplo, mas não implica sistemas de ensino separados por conteúdos universais. O que ocorre na prática é a busca por estratégias pedagógicas diferenciadas para atender às necessidades de cada grupo, o que pode incluir aspectos interculturais e bilíngues em contextos como o da educação indígena ou de alunos surdos, por exemplo. Entretanto, essas adaptações ainda se pautam na base comum nacional. Sua alternativa está errada porque sugere que existem sistemas complementares distintos de ensino e aprendizagem para os conteúdos universais em cada modalidade de ensino, o que contraria o propósito de unidade e integração curricular preconizado pela BNCC. Então, gabarito errado. A BNCC não menciona conteúdos de sociologia, visto que a reforma do ensino médio tornou o ensino de sociologia não obrigatório. E aí, gabarito certo ou errado? Um minutinho para você. Essa tá fácil, hein? A BNCC não menciona conteúdos de sociologia, visto que a reforma do ensino médio tornou o ensino de sociologia não obrigatório. Certo ou errado? Realmente, o gabarito da nossa questão está errado, ok? Porque a BNCC menciona, sim, conteúdos de sociologia. Vamos lá, gente, ó, gabarito errado. A questão sugere que a BNCC não menciona conteúdos de sociologia, justificando que a reforma do ensino médio tornou a disciplina não obrigatória. Essa afirmação é incorreta. A BNCC é documento que orienta currículos da educação básica e define competências essenciais que todos os alunos devem desenvolver, inclui sociologia no ensino médio como parte das ciências humanas e sociais aplicadas. Apesar de a reforma do ensino médio, instituída pela Lei 13.415 de 2017, ter flexibilizado o currículo e proporcionado aos alunos a possibilidade de escolherem itinerários formativos, as disciplinas de sociologia e filosofia continuam previstas como áreas do conhecimento importantes para a formação dos estudantes. A BNCC estabelece habilidades e competências que devem ser desenvolvidas dentro dessas disciplinas, objetivando, a formação integral dos alunos. É importante promover que a BNCC tem por objetivo garantir uma formação comum e indispensável a todos os estudantes, independente de sua escolha de itinerários formativos, o que inclui o conhecimento de ciências humanas, como a sociologia. O ensino da sociologia contribui para a formação crítica dos estudantes, permitindo que eles analisem e compreendam diferentes aspectos das sociologias em que vivem. Portanto, a afirmação que a BNCC não menciona conteúdo de sociologia é equivocada. E a alternativa correta é errado, né? Pois o ensino da sociologia está contemplado na BNCC e considerado relevante para a formação dos estudantes do ensino médio. Gabarito errado. 7. Abaixo estão os conhecimentos específicos do ensino de ciências de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, relacionando a unidade temática, matéria e energia. Aspectos quantitativos das transformações químicas, estrutura da matéria, radiação e suas aplicações na saúde. Esse conteúdo específico é adotado em qual ano das séries finais do ensino fundamental? Marque a alternativa correta. Nono ano, oitavo ano, sétimo ano ou sexto ano? Um minutinho para vocês, responda para mim no chat.
Realmente, o gabarito da nossa questão é o 9º ano, letra A. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. A questão se refere aos conhecimentos específicos do ensino de ciências, mais precisamente a unidade temática Matéria e Energia, conforme estabelecido pela BNCC. A BNCC é um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, e é crucial para a estruturação dos currículos das escolas e para a elaboração de avaliações e concursos. Os conteúdos listados, como os aspectos quantitativos das transformações químicas, a estrutura da matéria e as radiações e suas aplicações na saúde, são abordagens mais complexas da área das ciências que requerem uma base de conhecimentos prévio, geralmente construída ao longo dos anos iniciais do ensino fundamental. Por isso, eles são introduzidos e explorados de forma mais aprofundada no 9º ano, que é o último ano das séries finais do ensino fundamental. Nesse estágio, os estudantes já possuem uma maturidade intelectual para compreender e analisar esses conteúdos mais complexos. Então, olha só, resposta correta no 9º ano, porque é neste ano que os alunos estão mais preparados para assimilar e discutir tais conhecimentos, segundo orientações da BNCC. A base curricular prevê uma progressão que leva em conta o desenvolvimento cognitivo dos alunos, de modo que conceitos abstratos e complexos sejam ensinados no final do ensino fundamental, preparando-os para o ensino médio. É importante que você, como futuro educador ou gestor educacional, esteja familiarizado com a BNCC e compreenda como os conteúdos são progressivamente introduzidos e aprofundados ao longo dos anos escolares. Dessa forma, você poderá planejar aulas, avaliações e demais atividades do ensino que estejam alinhadas com as expectativas e aprendizagens estabelecidas pelo documento normativo. Então, olha só, gabarito da nossa questão, 9º ano, letra A. Agora nós vamos evoluir para a realidade do Goiás e Valparaíso, política, economia e sociedade em Goiás, da colônia à república. Mas antes da gente evoluir para conhecimentos do Goiás e Valparaíso, que está bem legal, eu vou demonstrar para você como funciona a mentoria para professor efetivo do DF e Valparaíso, tá? Vou colocar aqui, ó. É só um minutinho, mentoria professor efetivo, que tem acompanhamento de 12 meses, ou seja, mesmo após a prova do Valparaíso e a prova da SEDF, o seu acompanhamento continua comigo. Por exemplo, esse ano de 2025, eu e os meus alunos, nós fizemos a prova da PCDF, TSE, FUB, CAESB, CONAB, EBSER, CNU, Ocidental, temporário do DF, todos com vagas aí para técnico, analista e professor em pedagogia, ou seja, mesmo após a prova da SEDF, a sua mentoria continua comigo. Mas antes de eu falar sobre a mentoria, deixa eu te mostrar uma coisinha aqui no meu Instagram. Olha só, esse aqui é o meu Instagram, professor Guilherme SEDF, mentoria professor efetivo SEDF, mentoria SEDES e mentoria Valparaíso, mais de 1.131 alunos impactados. Eu estou com um projeto de questões aqui no Instagram, onde eu posto as questões lá no grupo do WhatsApp e posto aqui também a correção para você no Instagram. Então, aqui na mentoria tem 4 formas de você responder as questões. Mais de 3.000 questões comentadas dentro do seu guia de estudos, o e-book de redação, que você recebeu uma amostra hoje lá no grupo, acabei de enviar agora à noite, as questões no grupo e ainda as questões no Instagram, correção. Óbvio que aqui no ao vivo, por meio das questões lá no Guia de Estudos, que são mais de 3.000 questões comentadas, e as questões no e-book para impressão são mais efetivas, né? Mas também tem questões grátis lá no grupo e aqui a correção no meu Instagram. Falando sobre a mentoria, vamos ver aqui alguns feedbacks dos meus alunos, olha só. A Jéssica falou assim, isso aí, galera, a mentoria com o professor Guilherme é muito top, vale muito a pena. Vocês não irão se arrepender. A Flávia falou assim, eu tenho certeza que com essa mentoria eu vou alcançar meus objetivos. Nunca estudei de forma eficiente como com essa metodologia. Eu estudo com prazer e com uma vontade inexplicável, porque funciona de verdade. O Yuri falou assim, grande professor, está sendo bom ter sua mentoria. Aulas guiadas, ótimo direcionamento e, claro, temos um acompanhamento personalizado, nos preparando, melhor ainda, para a tão sonhada aprovação, método eficaz. A Cleonice falou assim, aula maravilhosa, professor que ensina muito, vai direto ao ponto sem rodeio, estou gostando muito dessa mentoria. Entre outros diversos, são centenas de feedbacks. Vamos ver mais um aqui, a Stephanie falou assim, as aulas têm sido incríveis, marcadas por muito aprendizado e cordialidade. A mentoria conta com acompanhamento individualizado e personalizado. O professor Guilherme é extremamente profissional e competente. Amo. A Flávia falou assim,
A mentoria do professor Guilherme é surpreendente, acredite, eu estou realizando os meus estudos com direção e êxito. Estou amando a cada dia. Além dos feedbacks aqui dos meus alunos aprovados na FUB, CAESB, CONAB, EBSEP, CDF, Ocidental, temporário do DF, CNU. Então, olha só, essa é a sua oportunidade de vir fazer parte da mentoria, ser aprovado no Valparaíso, na SEDF, na SEDES, no CNU e todos os outros concursos da área pedagógica em 2026, aqui do Centro-Oeste, principalmente no Distrito Federal. Tem aqui no meu Instagram centenas e centenas dos feedbacks dos meus alunos, até mesmo daqueles aprovados. Então, olha só, para você que está se perguntando o que é a mentoria para professor efetivo do DF, professor efetivo do Valparaíso, é um acompanhamento individual e personalizado por 12 meses, em que você recebe todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos que você conheceu na aula de hoje, que tem as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca UFG Verbena para o Valparaíso e pela banca Quadrix para a SEDF. Nós temos também, deixa eu colocar aqui no slide de volta. Nós temos também as lives ao vivo, todos os dias, de segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã, em que eu te ensino as técnicas de estudo, de revisão, de estudo da legislação, estudo por questões. Falando em estudo por questões, a cada 18 dias ao vivo, nós damos uma volta completa no edital do Valparaíso, e a cada 23 dias ao vivo, a gente dá uma volta completa no edital da SDF. Professor, quantas voltas vai dar para a gente fazer até o dia 29 de março? 6 voltas completas, eu estou no meio da segunda volta. Então, só para anotar aqui para você, ó, você vai receber todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, vai receber o guia de estudos com as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela UFG Verbena para o Valparaíso e pela banca Quadrix para a SEDF, vai receber aulas ao vivo, todos os dias, comigo e com os professores convidados, tá? Tem professor convidado de português, de redação, de matemática, e também a mentoria de redação, tá? Mentoria de redação com 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas e o meu e-book que você conheceu no início da aula, com os temas, escopos, que lê de redação e folha de respostas. Professor, qual é o valor dessa mentoria e quantas vagas ainda tem disponível? Olha só, para você não dizer que eu estou mentindo, eu vou mostrar para você. Essa mentoria eu abri ali no início de dezembro, quando saiu o edital do Valparaíso, no final de novembro, na verdade, quando saiu o edital do Valparaíso, e eu abri 100 vagas. Hoje tem 100 pessoas no grupo, ó, 100 pessoas no grupo. Meus alunos estão aqui de prova e eu estou mostrando aqui para você. São 99 alunos, mais eu. Ou seja, para fechar a turma com 100 vagas, tem uma vaga promocional, uma única vaga, tá? Para fechar essa turma. Essa vaga, ela está saindo de 1.500 por apenas 12 vezes de R$ 107 no crédito, ou R$ 1.000 no Pix, tá? R$ 1.000 no Pix. Lembrando que a sua compra é completamente segura, tem a garantia, tá? No prazo de 14 dias, caso você não goste da mentoria por qualquer motivo, eu devolvo o seu dinheiro. Então, olha só, você vai receber essas informações aqui no WhatsApp após a live. Você vai receber, então, na mentoria, ó, todo o material, guia de estudos, aulas ao vivo todos os dias, mentoria de redação, com mais 10 redações corrigidas. Tá saindo aí a última vaga para a nossa turma fechar, de 1.500, 12 vezes de R$ 107 no crédito ou R$ 1.000 no Pix, ok? Agora nós iremos continuar a nossa aula de hoje. Vamos continuar a nossa aula de hoje com o conteúdo de Realidade do Goiás e Valparaíso, Política, Economia e Sociedade em Goiás, da Colônia à República. Se está amarelo, você já sabe que é um conteúdo cobrado de forma intermediária, nas questões do Instituto Verbena UFG. Questão em tela. Acerca da história política e econômica de Goiás, assinale a alternativa correta.
Imediatamente após a Revolução de 1930, o primeiro governador eleito por Goiás foi Pedro Ludovico Teixeira, que se notabilizou por promover a reabertura do Congresso Estadual. B. A transferência da capital estadual da cidade de Goiás para Goiânia já estava prevista na primeira Constituição Republicana do Estado em 1891. Desde 1967, nenhuma mulher foi eleita deputada estadual de Goiás, situação que mudaria apenas em 1982, uma vez que a legislação federal impedia a participação de candidatos do sexo feminino, condição alterada pela Constituição de 1979. D. No desmembramento de Tocantins do antigo território goiano foi decorrência de um movimento político recente, surgido apenas no contexto da Assembleia Constituinte de 1988 e concretizado em 1º de janeiro de 1989. E. A transferência da capital realizada na década de 1930 representou, entre outros aspectos, uma ruptura nas relações de poder do Estado e uma nova tendência econômica. E aí, gabarito nossa questão, A, B, C, D ou E, um minutinho para você, responda para mim no chat. Eu vou eliminar aqui algumas alternativas, tá? Eu vou eliminar a A, vou eliminar a B e vou eliminar a C. Quem colocou A não foi Pedro Ludovico Teixeira, foi Mauro Borges, tá? Seu filho, Mauro Borges. Pedro Ludovico Teixeira é responsável pela construção de Goiânia. E aí, D ou E? Realmente o gabarito da nossa questão é letra E, tá? Letra E. A transferência da capital realizada na década de 1930 representou, entre outros aspectos, uma ruptura nas relações de poder no Estado e uma nova tendência econômica. Letra E. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Tema central da questão. Primeiro comentário. Para resolver a questão proposta sobre a história política e econômica de Goiás, precisamos compreender alguns eventos históricos fundamentais para o Estado, que impactaram na estrutura política e econômica. Tema central, a questão aborda a história política e econômica de Goiás, focando em eventos como a Revolução de 1930, a transferência da capital e o desmembramento de Tocantins. Esses eventos são cruciais para compreender as mudanças na estrutura de poder e desenvolvimento econômico do Estado. Alternativa correta. Letra E, a transferência da capital realizada na década de 1930 representou, entre outros aspectos, uma ruptura nas relações de poder no Estado e uma nova tendência econômica. A letra E está correta porque a transferência da capital de Goiás, na cidade de Goiás, para Goiânia, da cidade de Goiás para Goiânia, foi um evento significativo na década de 1930. Essa mudança foi promovida pelo interventor Pedro Ludovico Teixeira, durante o governo Vargas, e estabilizou uma ruptura com a estrutura do poder tradicional, promovendo uma modernização e diversificação econômica. Essa ação visava integrar melhor o Estado com o restante do país e estimular o desenvolvimento econômico. Então, quem criou Goiânia? Quem criou Goiânia? Pedro Ludovico Teixeira. Quem foi o primeiro governador? Seu filho, Mauro Borges. Ok? Como sempre, vocês já sabem, correção das alternativas incorretas. Gabarito letra E. Pedro Ludovico Teixeira começou a inscrever seu nome na história do Goiás com a Revolução de 1930, quando ele e outros importantes líderes da oposição goiana uniram-se ao grupo de Getúlio Vargas e assumiram o poder em Goiás. Os chamados outubristas difundiram os ideais de progresso e desenvolvimento como contraposto ao período anterior a 1930, classificado como de atraso político, econômico e social de Goiás. Pedro Ludovico e a memória de seu grupo político. Questão. No contexto referido no fragmento, o processo de modernização em Goiás esteve diretamente vinculado à supressão de conflitos de classes que marcavam a vida política do Goiás, participação de uma classe média que rompia com os grandes proprietários rurais, inclusão das reivindicações dos trabalhadores do campo na pauta da política estadual, difusão de uma nova mentalidade política com apoio das oligarquias dissidentes do Estado. E aí, gabarito da questão A, B, C ou D?
Realmente, gabaritando essa questão, é a letra D, tá? Difusão de uma nova mentalidade política com o apoio das oligarquias dissidentes do Estado. Vem comigo entender melhor essa questão, ó. O contexto da Revolução de 1930, o Brasil passava por transformações políticas significativas. Getúlio Vargas liderou um movimento que buscava centralizar o poder e modernizar o país, rompendo com a política das oligarquias estaduais que dominavam a vida política republicana até então. Em Goiás, Pedro Ludwig Teixeira foi um dos líderes que alinharam a Vargas e se destacaram nesse processo. Seu grupo, conhecido como os outubristas, propunha modernizar o Estado e superar o atraso que, segundo eles, marcava o período anterior a 1930. A alternativa daí está correta, porque, de fato, a modernização em Goiás esteve vinculada à difusão de uma nova mentalidade política, que era uma das bandeiras dos outubristas. Eles contavam com o apoio das oligarquias dissidentes, ou seja, dos grupos políticos que romperam com a velha ordem oligárquica e se alinharam com as novas diretrizes de Vargas. Então, como sempre, correção das alternativas incorretas. Gabarito letra D. Próxima questão. No processo de transição da economia mineradora para a agropecuária, Goiás enfrentou diversos obstáculos. Entre as dificuldades socioeconômicas e políticas encontradas, podemos citar como principal obstáculo a assinale a alternativa correta. Então, olha só. Entre as dificuldades socioeconômicas e políticas encontradas, podemos citar como principais obstáculos, que era correta. A falta de investimentos públicos na agricultura por parte da coroa portuguesa, que ainda via na mineração condições de lucro e riqueza. A falta de mão de obra escrava que pudesse movimentar a produção econômica, a ausência de um produto que sustentasse os custos de investimentos em maquinário e mão de obra, o isolamento socioeconômico e político com a falta de estradas de acesso, denunciando um grave problema de comunicação e transporte, o confronto político entre liberais e conservadores que dificultava a criação de uma política eficiente de investimentos na província goiana. A, B, C, D ou E? Responda para mim no chat, um minutinho para você. Realmente, o gabarito da nossa questão é a letra C, tá? Então, olha só, entre as dificuldades socioeconômicas e políticas encontradas, nós podemos citar o isolamento socioeconômico e político com a falta de estradas e acesso, denunciando um grave problema de comunicação e transporte. Vamos entender melhor o contexto dessa situação. A transição da economia mineradora para a agropecuária em Goiás foi marcada por significativas transformações socioeconômicas e políticas. Esse período foi complicado devido às várias dificuldades enfrentadas pela região. Olha só, a principal dificuldade enfrentada por Goiás nesse processo foi o isolamento socioeconômico e político. A região sofria com a falta de estradas e acesso e problemas de comunicação e transporte. Isso dificultava a integração de Goiás com outras regiões e mercados, prejudicando o desenvolvimento agrícola e a distribuição de produtos. Esse isolamento impedia a circulação de bens, pessoas e informações, processo econômico e coesão política da província. Como sempre, correção das alternativas incorretas. Gabarito letra D. Próxima questão. Acerca dos aspectos relacionados ao contexto econômico e político que justifica a construção na década de 30 do século XX de uma nova capital para o estado de Goiás, assinale a opção correta. Os primeiros registros do desejo de mudança da capital de Goiás datam da década de 30 do século passado, em decorrência da necessidade de promover o desenvolvimento econômico do Estado. A mineração, a atividade econômica que sustentava a cidade de Goiás no século XVIII, era suficientemente rentável para justificar a manutenção de seus status de capital do Estado e a oposição ao projeto de transferência da capital na década de 30 do século passado. Em termos políticos, a construção insere-se na conjuntura da Revolução de 30, que pretendia, entre outros objetivos, enfraquecer o poder das oligarquias regionais sobre as instâncias políticas e administrativas. A fundação da nova capital deveu-se a Pedro Ludwig Teixeira, agente do governo de Getúlio Vargas, sem conexão políticas no Estado, que conseguiu êxito no projeto graças à sua posição de interventor federal em Goiás. A necessidade de desenvolver a economia regional justificou a fundação da nova capital goiânia, cujo urbanismo, entretanto, não superou
o traçado barroco da arquitetura colonial, simbolizando símbolo do atraso econômico. E aí, A, B, C, D ou E? Um minutinho para você, responda para mim no chat. Vou eliminar para vocês algumas alternativas, tá? Vou eliminar D. E aí? E aí, A, B ou C? A, B ou C? O gabarito da nossa questão é a letra C, tá? Olha só, em termos políticos, a construção de Goiânia insere-se na conjuntura da Revolução de 1930, que pretendia, entre outros objetivos, enfraquecer o poder das oligarquias regionais sobre as instâncias públicas e administrativas. Vem comigo entender melhor essa questão, olha. Tema central da questão. A questão aborda o contexto econômico e político que levou à construção de Goiânia nos anos 30. É fundamental compreender como a conjuntura nacional e estadual influenciou a transferência da capital de Goiás, relacionando isso às transformações políticas do período. Resumo teórico: a Revolução de 30 marcou o fim da República Velha e o domínio das oligarquias estaduais no Brasil. Getúlio Vargas buscava centralizar o poder e renovar os quadros políticos regionais. Em Goiás, a antiga capital, Vila Boa, hoje, cidade de Goiás, simboliza o poder tradicional. A mudança para Goiânia, liderada por Pedro Ludovico Teixeira e governada por Mauro Borges, seu filho, nomeado interventor federal, foi parte de um projeto para modernizar o Estado e enfraquecer as elites locais. Então, gabarito da nossa questão, letra C. Como sempre, correção das alternativas incorretas. Dica de interpretação: procure sempre os termos que conectam o contexto nacional e estadual e desconfie de afirmações que generalizam ou omitem detalhes do processo histórico. Atenção para as datas e sequências lógicas dos fatos. Próxima questão. Analise as afirmativas a seguir sobre a Constituição do Estado de Goiás. Constitui símbolos do Estado de Goiás, sua bandeira, seu hino e suas armas. E aí? Verdadeiro ou falso? Constitui símbolos do Estado de Goiás, sua bandeira, seu hino e suas armas. Verdadeiro ou falso? E aí depois nós vamos julgar as alternativas. Constitui símbolo do Goiás, sua bandeira, seu hino e suas armas. Verdadeiro, tá? Verdadeiro. O Estado de Goiás buscará integração econômica, política, social e cultural com o Distrito Federal e com os estados integrantes do Centro-Oeste e da Amazônia. Verdadeiro ou falso? Item 2, verdadeiro ou falso? Item 2, verdadeiro ou falso? Um minutinho para vocês. Item 2 também é verdadeiro. Compete exclusivamente à Assembleia Legislativa aprovar a intervenção estadual nos municípios, bem como suspendê-la. Verdadeiro ou falso? Um minutinho para vocês. Compete exclusivamente à Assembleia Legislativa aprovar a intervenção estadual nos municípios, bem como suspendê-la. Verdadeiro também. Competência estadual, tá? Então, olha só, todas verdadeiras, é correto o que se afirma em 1, 2 e 3. Vem comigo entender melhor essa questão. Interpretação do tema e legislação aplicável. A questão versa sobre disposições essenciais da Constituição do Estado de Goiás, exigindo conhecimento literal de seus dispositivos iniciais, especialmente sobre a distinção dos símbolos do Estado, integração regional e competência para aprovar intervenção estadual em municípios. A base legal direta é a própria Constituição Federal. Olha só, constitui símbolos do Estado de Goiás, sua bandeira, seu hino e suas armas. Correto, está lá no artigo 3º da Constituição Estadual. Constitui símbolos do Estado de Goiás, sua bandeira, seu hino e suas armas.
2, o Estado de Goiás buscará a integração econômica, política, social e cultural do Distrito Federal com os estados integrantes do Centro-Oeste da Amazônia. Correto também, está no artigo 4º, inciso 2º. Prevê exatamente: o Estado de Goiás buscará a integração econômica, política, social e cultural com o Distrito Federal e com os estados integrantes do Centro-Oeste da Amazônia. 3, também está correta. Olha aqui, ó, compete exclusivamente à Assembleia Legislativa aprovar a intervenção estadual dos municípios, bem como suspendê-la. Correta, literalidade do artigo 61. Compete exclusivamente à Assembleia Legislativa aprovar a intervenção estadual dos municípios, bem como suspendê-la. Exemplo prático: caso o município goiano sob intervenção estadual por irregularidades administrativas, a autorização e suspensão desse ato depende do crivo exclusivo da Assembleia Legislativa, conforme disposto na Constituição do Estado. Então, todas as alternativas estão corretas, tá? Atenção a pegadinhas. Questões literárias podem parecer simples, mas exigem atenção rigorosa à redação da lei. Evite confundir competências estaduais com normas federais ou intervenção não previstas expressamente. Dica: realize leituras sistemáticas da Constituição do Estado de Goiás e destaque artigos importantes. Questões de prova cobram redação literal com frequência nos temas básicos. Bacana? Essa foi a aula de hoje. Eu vou pedir para vocês abrirem a câmera rapidinho para a gente fazer a nossa fotinha de hoje, e aí eu libero vocês. Lembrando que amanhã, às 9 da manhã, a gente tem continuação da nossa mentoria de questões para o concurso do Valparaíso. E aí, quem gostou da aula de hoje? Você gostou da aula de hoje? Coloque aí para mim no chat. Aline, seja bem-vinda. Aline, minha aluna nova. Vamos abrir a câmera, pessoal, para a gente fazer uma fotinha. Amanhã, 9 horas da manhã, novamente. E aí, vocês já estão cansados? Eu já estou um pouquinho cansado. Desde segunda-feira, aula, 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 aula. E vai ser assim esse batidão até dia 29 de março. Aí no dia 30 a gente começa o batidão SEDEF. Vamos lá, X. Calma aí que o Yuri tava com a cara muito bravo. X. Tá ótimo, gente. Ó, então, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela participação. Eu te vejo todos os dias lá no WhatsApp e amanhã, às 9 horas da manhã. Excelente sexta-feira e até amanhã. Tchau, tchau!